Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Naquele tempo, enquanto Jesus estava falando às multidões, sua mãe e seus irmãos ficaram do lado de fora, procurando falar com ele. Alguém disse a Jesus: "Olha, tua mãe e teus irmãos estão aí fora e querem falar contigo." Jesus perguntou àquele que tinha falado: "Quem é minha mãe? E quem são meus irmãos?" E estendendo a mão para os discípulos, Jesus disse: "Eis minha mãe e meus irmãos. Pois todo aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe." Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, hoje a igreja celebra a apresentação de Nossa Senhora. É uma devoção que vem lá do Oriente. A igreja hoje lembra um momento em que Nossa Senhora foi levada ao templo para ser apresentada ao Senhor. Nós não podemos nunca esquecer que a missão de Nossa Senhora é uma missão grandiosa. Depois de Jesus, ninguém teve uma missão tão grande como a Virgem Maria. Imagina aquela mulher que estava ali, aquela moça, filha de Joaquim e Ana, iria se tornar um dia a mãe do Salvador, a mãe de nosso Senhor Jesus Cristo, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, mãe dele. Então, se Jesus é Deus, mãe de Deus, que missão grandiosa! Ser mãe, educadora de Deus, sendo que ela foi criada por Deus também. Que coisa maravilhosa! Então, era preciso que essa menina, ela se apresentasse ao Senhor para se consagrar inteiramente a Ele. É isso que nós estamos comemorando no dia de hoje. Nossa Senhora vai ao templo, se coloca diante de Deus. E aquilo que ela já ia realizar no futuro, ela já estava fazendo naquele momento, dessa apresentação. Nossa Senhora ali menina, se entregando inteiramente a Deus para ser somente dele. Existe coisa melhor que nós façamos do que nós nos consagrar diretamente ou inteiramente ao nosso Deus? Por isso que no Evangelho de hoje, quando Jesus está ali no meio das multidões, falando às multidões, uma pessoa fala: "Olha, a tua mãe e teus irmãos estão aí e querem falar contigo." Aí Jesus aponta para os discípulos dizendo: "Eis minha mãe e meus irmãos, pois todo aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus, esse é meu irmão, minha mãe e minha irmã." A igreja, ela tira essa passagem do Evangelho para mostrar o seguinte, que a partir de nosso Senhor Jesus Cristo,
uma nova família é formada. A primeira vem lá com a criação no Antigo Testamento, quando Deus nos cria. E ali nesta criação nós somos colocados num paraíso terrestre. Mas diante da desobediência de Eva, que começou com Eva e depois passou para Adão, e aí todos nós entramos nisso aí também. A partir desse momento, Deus, ele encontra uma nova forma de formar uma nova família. E essa nova família, ela viria através da paixão, morte, ou melhor, da encarnação, da morte e ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Se Eva não fez a vontade de Deus, a Virgem Maria fez. Então essa nova família é uma família que deve ser inteiramente de Deus, deve ser consagrada inteiramente a Deus. A Virgem Maria faz essa consagração em vista do Filho, em vista de nosso Senhor Jesus Cristo. Que papel grande, que missão grande. É interessante, meus irmãos, que ultimamente eu tenho recebido assim, alguns vídeos assim, de pessoas conhecidas, e até mesmo ali no YouTube eles mandam, de pastores. Não digo nem assim os evangélicos como o povão, mas pastores que têm tomado um tino, né? Eles têm começado a perceber que não se pode ficar menosprezando, desprezando Nossa Senhora. Então tem alguns pastores que têm dito lá para os fiéis: se nós falamos bem de Moisés, se nós falamos bem de Jacó, se nós falamos bem de Abraão, nós falamos bem de Elias, por que nós não podemos falar bem da mãe de Jesus, da Virgem Maria? Eles estão começando a perceber a ignorância que eles estavam. Se elogia Pedro, se elogia Mateus, se elogia Paulo. Ali os fiéis dessas igrejas evangélicas são até convidados a serem como Pedro, a serem como Paulo e assim por diante. Então eles estão começando a dizer: a missão de Paulo não foi tão grande como a missão da Virgem Maria. Ou melhor, Paulo, Pedro, até os santos, os profetas do Antigo Testamento, os patriarcas, eles fizeram tudo em função de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas aqui entra a questão: se não fosse Nossa Senhora, nós não teríamos nosso Senhor. Então, os pastores têm dito isso, então por que não elogiar Nossa Senhora? Graças a Deus, aí nós vamos percebendo que aos poucos eles vão percebendo, vão observando que realmente a Igreja Católica tem uma sabedoria muito grande. E uma conversão também, pastores se convertendo e voltando para a Igreja Católica. E não somente pastores, mas os fiéis também dessas igrejas, dessas seitas que tem por aí. Uma coisa maravilhosa. Tudo isso por causa de quem? Por causa dela, que se entregou. Tanto que depois que o anjo aparece, ela faz
ela estando lá na casa de Isabel, ela canta aquele hino que está ali, o Magnífica. A minha alma engrandece o Senhor, meu espírito exulta em Deus, meu Salvador, porque ele olhou a humildade de sua serva. Doravante todas as gerações me chamarão bem-aventurada, porque o seu nome é santo. O seu nome é santo. Esse hino que brota do coração de Nossa Senhora, porque ela é toda de Jesus. E Jesus é todo para ela. A Santíssima Trindade é toda para ela, como ela é toda para a Santíssima Trindade. Claro, não estou aqui endeusando Nossa Senhora, mas estou dizendo para vocês que o papel de Nossa Senhora é muito grande, meus irmãos. Se nós temos e tomarmos consciência de toda a história da nossa redenção, da nossa salvação, se nós tivermos consciência do sacrifício de nosso Senhor Jesus Cristo da cruz, se nós tomarmos consciência do que Jesus fez na cruz, nos salvando, destruindo o demônio, destruindo o pecado, abrindo as portas do céu, essa consciência que nós temos de que Jesus, ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida, e que nós não temos outro caminho a não ser esse. Se nós tomarmos consciência do que é o julgamento, se nós tomarmos consciência da sentença que Deus nos dará de acordo com como nós vivermos neste mundo, e aí vem o céu para quem vive a santidade mesmo, aqueles que morrem sem pecado, o purgatório para aqueles que morrem em estado de pecado venial, mas está salvo, e a sentença para aqueles que não quiseram saber de Deus, a condenação eterna. Diante desse grande mistério, aí nós vemos nosso Senhor, a bondade de Deus em tudo. Mas aqueles que não querem saber de Deus não terão a graça de estar com Ele. Se não quiseram ficar com Ele aqui, não vai poder ficar com Ele lá. Essa liberdade que Deus dá. Aí nós olhamos para nosso Senhor e ficamos assim, extasiados diante de Deus. Aí nós dizemos, mas isso tudo aconteceu como? Através de Nossa Senhora, através da Virgem Maria, que já Isaías já havia falado, uma virgem conceberá e dará à luz a um filho, ele será chamado Emanuel, Deus conosco. Se Nossa Senhora, ela fez toda esta consagração, essa entrega para dizer eu sou inteiramente de Deus, no batismo isso aconteceu conosco. No dia que nós fomos batizados, diante da renúncia que nós fizemos ao pecado, ao diabo, às ações demoníacas, aquela renúncia que nós fizemos às falsas religiões. E ali depois nós professamos a nossa fé dizendo, eu creio em Deus Pai Todo-Poderoso, eu creio em Jesus Cristo, seu único Filho, eu creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica e assim por diante. E naquele momento que nós professamos a fé, nós nos tornamos inteiramente de Deus também. O batismo nos introduz nesta ação de nós dizermos, eu sou de Deus, agora eu renuncio ao pecado, não quero mais saber desta vida longe de Deus, eu tenho um Deus ao qual eu preciso servir, preciso dar minha vida. E aí os santos vão nos ensinando que nós devemos
em gratidão a Deus e para nós termos segurança de que nós não vamos vacilar, porque nós podemos, assim, no batismo, fazer toda essa consagração e depois vacilar, como muitos vacilaram. E acabaram, me desculpe eu dizendo, dando as costas para Deus para adorar Satanás. Então, como garantia disso, como segurança para nós, nós fomos também chamados, através dos santos, através da própria igreja, a fazermos também nossa consagração à Nossa Senhora. Porém, inimizade entre ti e a mulher, falou Deus, lá no capítulo 3 do livro do Gênesis. Entre ti e a mulher. Essa segurança, e ela esmagará sua cabeça. Então, para nós termos essa segurança, nos consagremos a Nossa Senhora. Você já fez a consagração a Nossa Senhora? Está na hora de fazer. Eu fico assim abismado, ou melhor, escandalizado, quando eu vejo pessoas que ficam dizendo assim, eu não estou preparado para fazer uma consagração a Nossa Senhora. Porque eles acham que é uma responsabilidade muito grande. E é mesmo. Claro que é uma responsabilidade muito grande. Mas o que é que você prefere? Se consagrar a Nossa Senhora ou ficar levando essa vida aí? Então, a pessoa que diz que não quer se consagrar a Nossa Senhora porque é uma coisa muito séria, então você está dizendo o quê? Que você prefere viver na mundanidade? Enquanto você tem a segurança de se consagrar a ela poder ali te conduzir a nosso Senhor Jesus Cristo. O demônio não gosta de Nossa Senhora. Eu vou repetir para vocês. E para você, o demônio não gosta de Nossa Senhora. Lúcifer não gosta de Nossa Senhora. E todos aqueles que seguiram a ele não gostam de Nossa Senhora. No inferno se odeia Nossa Senhora. E ao mesmo tempo que eles odeiam, eles têm medo. Então, quando uma pessoa diz que vai se consagrar a Nossa Senhora, o demônio já fica e ele vai fazer de tudo para que a pessoa não se consagre. E uma das coisas é essa: será que eu vou dar conta? As pessoas ficam falando isso. Meus irmãos, nós temos que dar conta. Ou nós não damos ou não damos. Então, quer dizer, será que eu vou dar conta? Esse medinho que o diabo coloca, né? Será que eu vou dar conta para a pessoa não fazer a consagração? Nos consagremos à Virgem Maria. Como hoje, segundo a tradição da igreja, ela se apresenta, se consagra, se entrega a Deus. Então, se ela nos trouxe Jesus, é ela que vai nos conduzir a Jesus. Santo Afonso Maria de Ligório falava isso. São Grigom Maria de Montfort falava isso também. Então não tenhamos medo de sermos inteiramente de Deus por meio de Nossa Senhora. Eu já tenho muitos anos que eu fiz minha consagração. Muitos anos. Vamos contar aí uns 26, 27 anos que eu fiz minha consagração. E se hoje eu tenho perseverado na igreja, e se eu tenho perseverado na vocação que Deus me deu ao sacerdócio, é graças a Nossa Senhora. Eu fico, como eu acabei de dizer, o demônio não gosta da Virgem Maria, porque ele sabe que ela trouxe Jesus para nos salvar.
Então o demônio detesta. Diante do orgulho, da soberba que ele tem e diante da humildade de Nossa Senhora, ele detesta Nossa Senhora. Mas ele tem medo de Nossa Senhora. Relembremos, como de vez em quando aqui eu trago, aquele momento em que Bernadette, ela tem ali as aparições de Nossa Senhora. Tem um momento que o demônio aparece. Bernadette fica com medo diante daquela feiura, né? Daquela maldade, a personificação da maldade. Ela fica com medo. E Nossa Senhora aparece. Ela não fala nada, só olha para ele de canto de olho. Na hora que ela olha, o demônio vai embora. Vai embora. Então, se você se consagra à Virgem Maria, se você se entrega a Deus por meio de Nossa Senhora, o demônio vai te odiar, mas vai ter medo de você, porque é assim, ele odeia e tem medo. Que Nossa Senhora no dia de hoje nos dê a proteção. Então, que você consagre os seus filhos à Virgem Maria. Chega lá diante da imagem de Nossa Senhora, nós temos aquelas orações de consagração, consagre, entregue. É bonito ali no batismo, no rito do batismo, sempre ali no final, tem assim o padrinho de consagração, né? A Nossa Senhora eleva a criança diante da Virgem Maria e faz aquela consagração, aquela entrega. E no dia de hoje, que Nossa Senhora se apresenta a Deus, que nós nos apresentemos a Deus por meio da Virgem Maria. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e a sua mãe, Maria Santíssima. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Naquele tempo, Jesus disse aos discípulos: um homem rico tinha um administrador que foi acusado de esbanjar os seus bens. Ele o chamou e lhe disse: que é isto que eu ouço a teu respeito? Presta conta da tua administração, pois já não podes mais administrar meus bens. O administrador então começou a refletir: o Senhor vai me tirar a administração. Que vou fazer? Para cavar, não tenho forças. De mendigar, tenho vergonha. Já sei o que fazer, para que alguém me receba em sua casa, quando eu for afastado da administração. Então ele chamou cada um dos que estavam devendo ao seu patrão e perguntou ao primeiro: quanto deves ao meu patrão? Ele respondeu: 100 barris de óleo. O administrador disse: pega a tua conta, senta-te depressa e escreve 50. Depois ele perguntou a outro: e tu, quanto deves? Ele respondeu: 100 medidas de trigo. O administrador disse: pega a tua conta e escreve 80. E o Senhor elogiou o administrador desonesto, porque ele agiu com esperteza. Com efeito, os filhos deste mundo são mais espertos em seus negócios do que os filhos da luz. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, estamos agora no Evangelho de São Lucas, capítulo 16, do versículo 1 até o 8º. Uma passagem do Evangelho que quem olha assim de forma muito superficial, dá a impressão que Jesus está elogiando a desonestidade daquele homem. Mas é claro
que Jesus não está elogiando a desonestidade do homem, mas ele está elogiando a esperteza dele. Foi muito esperto. Olha bem, uma vez que o patrão já tinha dito que ia mandá-lo embora, aí ele começa a refletir. O ponto fundamental da passagem deste evangelho é esse. Ele começou a refletir. Refletir o quê? Olha, vou ser mandado embora, como é que vai ser a minha vida de agora em diante? Que vou fazer para cavar? Não tenho forças, de mendigar tenho vergonha. Já sei o que fazer. Olha agora. Já sei o que eu vou fazer. Aqui está o cerne de toda a questão para que Jesus pudesse elogiá-lo. Vou ficar na rua da amargura, então vou ajudar as pessoas que têm dívida para com o patrão, e quando eu estiver lá, eles irão me ajudar também. Ele refletiu. Ele pensou. Meus irmãos, nós vivemos hoje num mundo onde as pessoas elas não pensam mais, elas não refletem, elas não meditam. As pessoas são massa de manobra. Alguém está manobrando eles ou elas, e as pessoas vão se deixando levar facilmente, não para pensar. Então eu pergunto para você, diante deste elogio que Jesus fez para esse homem, que embora tenha agido de forma desonesta, mas Jesus o elogiou pela esperteza dele, eu pergunto, você tem refletido sobre a vida eterna? Você tem refletido e pensado que um dia eu e você teremos que ir ao encontro do justo juiz e teremos que prestar contas dos nossos atos? Então, uma vez que você não tem refletido sobre isso, o que é que você tem feito da tua vida? Você tem feito da tua vida tudo aquilo que os outros estão fazendo? Porque nós temos essa tendência a dizer justamente isso. Se todo mundo faz, por que eu não vou fazer? E aí você não tem pensado e tem feito justamente o que todo mundo faz. Como eu até brinco, eu preciso saber quem é esse tal de todo mundo, que eu preciso ter uma conversa com ele, porque esse todo mundo tem levado as pessoas à condenação eterna. Você está entendendo? Porque esse tal todo mundo, reflita agora o que eu estou dizendo, esse tal todo mundo, ele não vai na missa, esse tal todo mundo não reza, esse tal todo mundo está engajado nos prazeres, na corrupção, na mentira. É assim que todo mundo está. E você quer viver e fazer da tua vida essa massa de manobra que estão fazendo, levando você a uma vida de prazer, uma vida de corrupção, uma vida de mentira. Mas é preciso refletir agora. A qualquer momento eu terei que sair desta vida. Volto a falar. Aqui é o ponto fundamental. O administrador então começou a refletir. O Senhor vai me tirar a administração.
Então comece a refletir. Um dia eu terei que ir ao encontro de Deus. E o que é que eu tenho feito da minha vida? Está vendo aqui a reflexão? Ou você está indo na onda de todo mundo, não pensa que um dia você irá ter que sair desta vida? Eu também terei que sair desta vida. Você já percebeu que muitas pessoas ao seu redor têm deixado essa vida? Você já percebeu? Elas estão indo para onde? Reflita. Essas pessoas, elas estão saindo desta vida, ou seja, estão morrendo e acabou? Comece a refletir. Então, você e eu nascemos simplesmente para isso, para fazermos desta vida aquilo que nós queremos, e aí temos que aproveitar o tempo, porque a qualquer momento eu poderei ir, você também poderá ir. Depois da morte não tem mais nada. Reflita. Deus não existe? Então, as coisas que existem ao nosso redor, elas surgiram assim de qualquer forma? Surgiram como? Você já parou para pensar que qualquer coisa que o homem tem, ele precisou fazer? Por exemplo, o computador. O homem precisou fazer o computador. O homem um dia precisou construir o carro. Um dia o homem, ele pensou e viu que ele necessitava de uma casa. Ele construiu a casa. Então, se o homem constrói a casa, se o homem fabrica um carro e assim por diante, então a reflexão é essa: quem me criou? Eu vim de onde? Simplesmente eu surgi? Então será que não existiu, ou será que não existe alguém por trás que tenha criado os diversos tipos de animais, diversos tipos de peixes, de aves, a água? Será que não teve alguém que construiu, que criou todas essas coisas? Essas coisas, elas surgiram do nada. Como é que pode surgir do nada? O nada pode fazer alguma coisa? Será que não tem alguém que fez todas essas coisas antes de tudo acontecer? E será que essa pessoa que criou todas as coisas, que nos criou, será que um dia nós não teremos que ir ao encontro dele? Será que essa pessoa que criou, esse ser que criou todas as coisas, ele não está preparando cada um de nós para que um dia nós possamos ir ao encontro dele? Ou simplesmente morreu e acabou? É isso que nós devemos pensar. Esse é o pensamento, essa é a base para nós entendermos. Então, realmente, se viemos assim, sei lá, parecemos assim de repente, do nada, sei lá, e um dia nós iremos morrer e acabou. Nascer, crescer, morrer e acabou? É isso mesmo? Ou na lógica seria assim: nasceu, cresceu, morreu para ir para um lugar muito melhor do que esse? Olha a reflexão. Então agora, depois da reflexão, ele encontra a verdade. Então ele diz assim: o administrador então começou a refletir:
O Senhor vai me tirar a administração. O que vou fazer? Para cavar não tenho força, de mendigar não tenho vergonha. Olha, está pensando, meditando. Já sei o que fazer. Para que alguém me receba em sua casa quando eu for afastado da administração. Essa é a reflexão. A meditação deve nos levar a uma conclusão. É aqui que entra a ação do Espírito Santo. É aqui que Deus vem a nós, porque nós não conseguimos chegar ao outro ponto. Por nós mesmos nós não conseguimos. Aí Deus vem e diz assim: meu filho, depois da morte, existe um lugar muito melhor do que esse. Só que para chegar lá, é preciso que você cumpra aquilo que eu vos peço e te peço. Então, para chegar lá, é preciso cumprir os mandamentos. Olha os mandamentos aqui. Para chegar lá, é preciso viver os sacramentos. Olha os sacramentos aqui. Então, reflita. Olhe a lei que eu coloco em tuas mãos para que você possa chegar aqui. É assim? Então já sei. Vou procurar cumprir os mandamentos. E aí você poderia até dizer assim: não tenho nada a perder ou a ganhar. Então, se existem esses mandamentos, e esse ser que é Deus está dizendo que eu preciso cumpri-lo para um dia estar com ele, então eu vou cumprir esses mandamentos sim, vou cumprir esses sacramentos e vou viver uma vida de fidelidade. Bem, se pelo menos do outro lado não tiver nada, pelo menos eu passei a minha vida fazendo o bem, não fui egoísta, não vivi essas situações de prazeres desregrados. Pelo menos eu vou morrer e as pessoas vão dizer assim: nossa, essa pessoa era muito boa, ela pagava tudo certinho. Então, se depois existisse lugar onde esse ser que me criou, ele existe, então eu vou viver eternamente com ele, vou viver feliz com ele, porque uma vez que ele criou todas as coisas, um dia eu vou estar com ele. Estão compreendendo, meus irmãos, o que é essa esperteza que Jesus está falando a respeito desse administrador? Aí eu pergunto: você tem meditado sobre isso? Ou você tem fugido disso? Porque quando nós pensamos, a nossa inteligência, ela vai nos levar à conclusão: existe um lugar melhor do que esse. Existe um lugar que eu vou ser muito mais feliz do que esse mundo, porque uma vez que aqui eu busco os prazeres, mas isso não me traz tanta felicidade, eu manipulo as pessoas, mas isso não me traz tanta felicidade, não é possível que não tenha um lugar melhor do que esse. Eu vou lutar. Olha a conclusão agora. Já sei o que fazer. Agora nós, né? Já sei o que é que eu vou fazer. Eu vou ser bom. Eu vou ser uma pessoa boa. Eu vou amar esse ser que me criou. Aqui dentro de mim me faz dizer que eu preciso fazer o que ele pede. E eu vejo que quando ele me pede para fazer isso, eu sou feliz. E quando eu faço o contrário, eu não sou feliz, eu vou fazer de tudo para conquistar esse lugar que é muito melhor. Você compreendeu? Essa, meus irmãos, meu irmão, é a esperteza que nós devemos ter. Encontrei recentemente uma pessoa que eu conheço já há muito tempo.
E essa pessoa já foi casada, não, já se juntou com muitas pessoas. Agora ela está com uma pessoa. E que eu vejo que, perguntando para ela, não existe impedimento nenhum para que ela pudesse casar. E aí eu encontrei com ela esses dias e perguntei para ela, e aí, já casou? Aí ela, ainda estou vendo algumas coisas. Eu disse, quando é que você vai casar? Ela, já vem você com essas perguntas de novo. Eu queria conversar com o senhor outras coisas, mas o senhor só fala disso. Eu disse para ela, olha, eu estou preocupado com a salvação da sua alma. E eu, como sacerdote, se eu não me preocupar com isso, eu vou me preocupar com o quê? Um médico, quando ele vê um doente, ele vai conversar o quê com o doente? Vai conversar outras coisas? Mas quanto tempo faz que você está com essa pessoa? 9 anos. E já está há 9 anos e você ainda não resolveu essa situação? Ela já vem, você só fica falando essas coisas e não sei por que tem que falar outras coisas. Disse 9 anos, por que não resolve logo? Por que não casa? Você está vendo? A pessoa não quer meditar. Aí eu disse, já pensou se você morrer nessa condição? Vivendo junto? Vivendo concubinato? Um relacionamento sem a aprovação de Deus? Estou tentando fazer com que ela reflita. E ela não quer refletir. Ela quer viver a vida desse jeito. Aí eu disse, e já pensou se você morrer? Ah, se eu morrer, não vai ser, não vou morrer agora. Será que você não vai morrer agora? Na desobediência a Deus? Diz, quem vai morrer primeiro, você ou ele? Ah, eu acho que é ele. É ele? Será que é isso mesmo? Você está vendo, meus irmãos? É preciso pensar. É pensar nos nossos atos, nas coisas que nós fazemos, para ver se realmente nós estamos indo ao encontro e ao encontro daquele que um dia irá pedir contas nossas. O administrador infiel, sabendo que ele iria perder tudo, ele não perdeu tempo. Refletiu, concluiu e fez. O tempo agora, meus irmãos, é esse. É refletir, concluir e fazer. Quem não pensa, irá se perder para sempre. Ó Virgem Santíssima, não permitais que eu viva em pecado mortal. Em pecado mortal eu não hei de morrer, porque a Virgem Santíssima há de me valer. Valei-me, Virgem Santíssima. E desça sobre você, pela intercessão da Santíssima Virgem, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e a sua mãe, Maria Santíssima. O Senhor vai me tirar a administração. E ele começou a refletir. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Naquele tempo, disse Jesus, eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida por suas ovelhas. O mercenário, que não é pastor e não é dono das ovelhas, vê o lobo chegar, abandona as ovelhas e foge. E o lobo as ataca e dispersa, pois ele é apenas um mercenário e não se importa com as ovelhas. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Assim como o Pai me conhece e eu conheço o Pai,
eu dou minha vida pelas ovelhas. Tenho ainda outras ovelhas que não são deste redil. Também a elas devo conduzir. Elas escutarão a minha voz e haverá um só rebanho e um só pastor. É por isso que o Pai me ama, porque dou a minha vida para depois recebê-la novamente. Ninguém tira a minha vida. Eu a dou por mim mesmo. Tenho o poder de entregá-la e tenho o poder de recebê-la novamente. Essa é a ordem que recebi do meu Pai. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, estamos no 4º domingo da Páscoa. O 4º domingo da Páscoa é também chamado o Dia do Bom Pastor. Em muitas dioceses se reza pelas vocações. Ou melhor, hoje é o Dia Mundial das Vocações. E vocês viram que o Evangelho de hoje, Jesus está falando justamente a respeito do bom pastor, do mau pastor e das ovelhas que estão no redil e que deverão voltar para o bom pastor. Vocês sabem que Jesus faz sempre essa metáfora do bom pastor, do pastor com as suas ovelhas. Lá em Israel, isso é muito comum, nós vermos o pastor que vai na frente e as ovelhas que vão atrás, porque realmente as ovelhas, elas conhecem a voz do pastor. O pastor dá um assobio, ela já sabe que é ele. Ou ele emite qualquer outro tipo de som e as ovelhas conhecem e vão atrás do pastor, porque elas sabem que o bom pastor cuida delas, é o bom pastor que dá o alimento para elas, é o pastor que dá um lugar bom para ela viver. Elas são bem cuidadas. Então Jesus faz agora usa essa parábola ou essa metáfora para dizer que ele é o bom pastor. E as ovelhas, que somos nós, ouvindo a voz dele, nós vamos atrás dele. Porque a ovelha conhece a voz do Senhor. Aqui no caso, os fiéis, os discípulos de Jesus, conhecem a voz de Jesus. Porque uma vez que se mantém um cuidado de um relacionamento, então nesse relacionamento cria-se vínculo. Quem reza cria vínculo com Jesus. E aí, tudo que Jesus nos manda fazer, nós fazemos. Então Jesus diz bem claro: eu sou o bom pastor. E o bom pastor dá a vida por suas ovelhas. Então, realmente, entrando também na metáfora ou na parábola, se o lobo vem pegar a ovelha, o pastor está ali com aquele cajado para proteger. E ele está colocando até em perigo a vida dele, porque pode ser que o lobo mate até o pastor. Ainda mais se for uma matilha de lobos, né? Se forem vários lobos. Então agora Jesus mostrando que ele é esse bom pastor, ele está dizendo que ele dá a vida por nós. E nós constatamos isso na Sexta-feira Santa. Jesus deu a vida por todos nós. Ele morreu para que nós tivéssemos vida e vida em abundância, para que nós tivéssemos vida eterna.
Aí, ao mesmo tempo, Jesus agora fala do mercenário. Jesus é o bom pastor, mas o mercenário que não é pastor e não é dono das ovelhas, vê o lobo chegar, abandona as ovelhas e foge, e o lobo as ataca e dispersa, pois ele é apenas um mercenário e não se importa com as ovelhas. Aquelas pessoas que, na verdade, elas vivem como não fosse, ou melhor, elas não são o bom pastor, elas não são Jesus, elas não se importam conosco. O que elas querem é tirar vantagem. Então, tanto que Jesus está dizendo que se o lobo aparece, ela não vai dar a vida, não. Ela vai embora, ela vai nos deixar. Aqui é importante que Jesus está dizendo, olha, que uma vez que ele é o bom pastor, uma vez que ele é o nosso Senhor e ele é o nosso Salvador, ele disse: conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Assim como o Pai me conhece e eu conheço o Pai, eu dou minha vida pelas ovelhas. Ele está reafirmando que ele, sendo o nosso Deus, o nosso Senhor e Salvador, ele dá a vida por todos nós. Mas é bonito aqui que agora Jesus vai dizer o seguinte: tenho ainda outras ovelhas que não são deste redil. Quem são as ovelhas que não fazem parte do redil? São aquelas pessoas que são de outras religiões, que são de outras seitas, que não creem em Jesus Cristo, que vivem no paganismo, que vivem longe do Senhor, os ateus. Então Jesus está falando que ele também é pastor dessas pessoas, ele também é senhor dessas pessoas. Ele diz: também a elas devo conduzir. Elas escutarão a minha voz e haverá um só rebanho e um só pastor. Então vejam, o desejo de nosso Senhor Jesus Cristo é que todos estejam com ele. Por isso que Jesus vai falar lá no capítulo 12, ele vai dizer o seguinte: que ele é o caminho, ele é a verdade e ele é a vida. Ninguém vai ao Pai senão por meio dele. Então, uma vez que ele é o pastor e ele conduz todas as ovelhas, o desejo dele é que aquelas que estão longe, que não conhecem, é que elas se voltem para ele também, para se ter um só rebanho e um só pastor. Não se pode ter vários rebanhos, vários pastores. É por isso que a Igreja Católica, ela é o redil, aonde se acolhe todos os cristãos. Então, aqueles que estão longe, eles precisam também ouvir a voz do pastor e se voltar para Jesus, para que, ouvindo Jesus, eles possam aceitar Jesus como Senhor, serem batizados e fazer parte deste redil que se chama a Igreja Católica. Por isso que a Igreja Católica ela é única. É por isso que nós professamos isso. Creio na Igreja Católica Apostólica. Creio na Igreja que é única. Não existe várias igrejas, existe só uma,
a igreja de nosso Senhor. Então, quando Jesus está dizendo aqui que aqueles que estão fora escutarão a sua voz e haverá um só rebanho e um só pastor, é nesse sentido que ele quer dizer. Que aqueles que estão longe, que não querem saber dele, virão para a Igreja Católica. E aí não haverá mais motivo da existência de outras religiões, de outras seitas, porque haverá só um pastor, um Senhor. Não existe vários senhores, só tem um Senhor. É por isso que o Pai me ama, ele prossegue, porque dou a minha vida para depois recebê-la novamente. Ninguém tira a minha vida, eu dou minha vida, eu dou por mim mesmo. Tenho o poder de entregá-la e tenho o poder de recebê-la novamente. Essa é a ordem que recebi do meu Pai. Nós estamos no Evangelho de São João, capítulo 10, do versículo 11 até o 18. É importante notar, meus irmãos, aqui uma coisa. Como hoje, e também durante toda essa semana, é a semana em que nós estaremos rezando pelas vocações. E ao mesmo tempo que nós rezamos pelas vocações, nós precisamos rezar também por aqueles que já estão à frente da igreja. Aqui eu estou falando da hierarquia da igreja. Eu estou falando do Papa, eu estou falando dos bispos, eu estou falando dos cardeais, estou falando dos sacerdotes, dos diáconos, da hierarquia da igreja. Só que quando nós rezamos pedindo a Deus a graça, que aqueles que já estão na condução, ou que estão à frente, que eles sejam bons sacerdotes, bons bispos, bons diáconos. É preciso que sejam bons. E quem são esses bons? Os bons são aqueles que cuidam dos seus fiéis, que estão atentos também à ação do lobo. O lobo aqui, meus irmãos, é o diabo. O que o diabo quer é tirar aqueles que já estão com Jesus, eles querem tirar essas pessoas. Essa é a missão do diabo. Então, aqueles sacerdotes que não são bons, eles não estão nem aí. É o que Jesus está dizendo. E com isso, meus irmãos, eu não estou aqui dizendo que eu sou melhor do que esse ou do que aquele sacerdote. Eu estou apenas fazendo a reflexão, a meditação, para vocês entenderem melhor o porquê que hoje nós devemos rezar pelas vocações e rezarmos também pelos sacerdotes. Porque aqui Jesus diz bem assim, Jesus fala assim, o mercenário que não é pastor e não é dono das ovelhas, vê o lobo chegar, abandona as ovelhas e foge. Então, ele está falando daqueles sacerdotes, de bispos, que não estão nem aí para os seus fiéis. Não se preocupem em atendê-los na confissão, não querem celebrar missa. Se aquela ovelha ou aquele fiel abandona, ele não está nem aí. Vocês estão entendendo o que é que Jesus está falando? Os bons são aqueles que se preocupam, que cuidam, que rezam, que procuram ver como as suas ovelhas estão. Esse é o bom pastor. Então, primeiramente, rezemos pela perseverança de nós sacerdotes, bispos, os diáconos. Rezem pela nossa perseverança. E se tem aqueles que não estão cumprindo a sua missão, reze por eles, para que eles possam retomar a vida de novo. E ao mesmo tempo, rezemos agora por aqueles que Jesus chamou, que são os vocacionados,
que eles possam realmente viver nesse tempo de formação, eles possam viver com intensidade a vocação deles, que eles sejam bem formados. E hoje é uma das crises na igreja, é saber que muitos dos nossos seminaristas não são bem formados, porque aqueles que os formam não são pessoas qualificadas para estar formando. Qualificadas aqui que eu estou dizendo é que são pessoas que ensinam uma doutrina que não está conforme a doutrina da igreja, que levam a essas questões que estão relacionadas ao comunismo, à política. E aí, aqueles seminaristas que são ordenados, em vez de eles cumprirem a missão de sacerdote, eles se tornam mais políticos do que sacerdotes. Ultimamente, mesmo, estava vendo uma notícia aí de um sacerdote que agora vai se candidatar a ser vice-prefeito. Não sei se a notícia é correta ou não, mas isso já aconteceu também em outras eleições. Como é que um sacerdote deixa o sacerdócio para se tornar um político? Às vezes isso acontece por uma má formação. Você está entendendo? O porquê que nós precisamos no dia de hoje rezar e pedir a Deus que envie vocações santas, muito santas. Vocações do nível de São João Maria Vianney. Vocação do nível de São Padre Pio de Pietrelcina. São João Crisóstomo, Santo Agostinho, Santo Tomás de Aquino, homens santos que se preocupam com a salvação das almas. Rezemos. Em muitos momentos Jesus, e ali no Evangelho ele fala, né? Rezai ao Senhor da messe que envie operários para a sua messe. Neste dia, quando você estiver ali nas suas orações, rezando o seu terço, quando você for na Santa Missa, na adoração ao Santíssimo, ou no cumprimento de qualquer tipo de devoção que você tenha, ofereça, reze pela igreja, reze por nós sacerdotes, rezem pelos bispos, rezem pelo Papa, para que nós possamos cumprir realmente a nossa missão de ser um bom pastor, como Jesus é o bom pastor e que se preocupa com as suas ovelhas. E ao mesmo tempo, rezemos pelas vocações sacerdotais, pedindo a Deus que essas vocações elas sejam santas. Uma paróquia onde tem um padre santo, os paroquianos serão santos. Uma paróquia com um sacerdote relaxado, teremos uma paróquia totalmente relaxada. Que as vocações que já estão aí, aquelas que estão por vir, que elas venham com esse desejo de salvar almas. Pedro, de hoje em diante, tu serás pescador de homens. E aqueles sacerdotes que por um motivo ou outro, por alguma situação que ele esteja vivendo, ele não esteja mais preocupado com a salvação das almas, que eles retomem a essa preocupação novamente e tomem consciência daquilo que é a vocação. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado,
e a sua mãe, Maria Santíssima, e desça sobre você a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e o Espírito Santo. Amém. O bom pastor dá vida por suas ovelhas. E do Filho e do Espírito Santo. Amém. Naquele tempo, Jesus começou a falar aos sumos sacerdotes, mestres da lei e anciãos, usando parábolas. Um homem plantou uma vinha, cercou-a, fez um lagar e construiu uma torre de guarda. Depois arrendou a vinha a alguns agricultores e viajou para longe. Na época da colheita, ele mandou um empregado aos agricultores para receber a sua parte dos frutos da vinha. Mas os agricultores pegaram no empregado, bateram nele e o mandaram de volta sem nada. Então o dono da vinha mandou de novo mais um empregado. Os agricultores bateram na cabeça dele e o insultaram. Então o dono mandou ainda mais outro e eles mataram. Trataram da mesma maneira muitos dos outros, batendo em uns e matando outros. Restava-lhes ainda alguém, seu filho querido. Por último, ele mandou o filho até os agricultores, pensando: eles respeitarão meu filho. Mas aqueles agricultores disseram uns aos outros: esse é o herdeiro, vamos matá-lo, e a herança será nossa. Então agarraram o filho, o mataram e o jogaram fora da vinha. Que fará o dono da vinha? Ele virá, destruirá os agricultores e entregará a vinha a outros. Por acaso não lestes na Escritura: a pedra que os construtores deixaram de lado tornou-se a pedra mais importante? Isso foi feito pelo Senhor e é admirável aos nossos olhos. Então os chefes dos judeus procuraram prender Jesus, pois compreenderam que havia contado a parábola para eles. Porém, ficaram com medo da multidão e por isso deixaram Jesus e foram-se embora. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, hoje a igreja se reveste de vermelho, pois celebramos mais um mártir, São Bonifácio. Ele era inglês, foi formado na escola beneditina, lá na Inglaterra, porque os seus pais eram religiosos e naquele tempo os filhos também eram colocados para serem educados pelos religiosos. No decorrer do tempo, São Bonifácio chegou à conclusão que Deus o chamava para a vida religiosa. Entrou nos beneditinos, lecionou, ele dava aula, depois que ele se consagrou inteiramente na vida beneditina. Ele era um bom professor. Depois ele sentiu um grande desejo de evangelizar, de ser missionário. E um dos grandes desejos existentes no coração de São Bonifácio era de levar o evangelho, ou seja, de evangelizar os alemães. E ele teve esse intuito até a morte. Foi lá, evangelizou, o Papa incentivou ele na evangelização
Depois ele sentiu o desejo de evangelizar os holandeses. E ali, no domingo de Pentecostes, lembremos que acabamos de celebrar também essa festividade, São Bonifácio estava celebrando a missa. Foi no mês de junho, para um grupo de crismando. Assim que ele iniciou a Santa Missa, uma horda de pagãos da Frísia invadiu a igreja e matou todos os que estavam lá dentro. São Bonifácio recebeu o golpe de espada que partiu ao meio sua cabeça e ele entregou sua alma a Deus. Por isso São Bonifácio ele é considerado mártir. Morreu pela fé, celebrando o sacrifício do Senhor, sendo perseguido pelos pagãos. Mas a semente que ele lançou ganhou raízes profundas e se firmou para sempre no coração dos alemães. E seus restos mortais foram levados para a igreja do Belo do Mosteiro de Fulda. Ele é do século VII, São Bonifácio. Vendo assim a vida do santo, nós peçamos a Deus, então, a graça de professarmos a nossa fé em nosso Senhor Jesus Cristo, sendo fiel à sua igreja. E se for preciso derramar o sangue, que Deus nos dê essa graça. Hoje também, voltando para o Evangelho que acabou de ser proclamado, de ser ouvido, nós nos deparamos com uma questão muito importante. Vejam que o Evangelho, ele começa dizendo, é Marcos capítulo 12, do versículo 1 até o 12, até o 12º. Começa dizendo assim: Jesus começou a falar aos sumos sacerdotes, mestre da lei e anciãos, usando parábolas. É importante esse início do Evangelho de hoje para nós compreendermos o desenrolar de tudo. E aí Jesus começa a contar que um homem plantou uma vinha, coroou-a, fez um lagar e construiu uma torre de guarda. Depois arrendou a vinha e alguns agricultores e viajou para longe. Mas na época da colheita, ele mandou um empregado aos agricultores para receber a sua parte dos frutos da vinha. E aí começou a matança. Mata um, mata outro, ele manda uma outra delegação, matam de novo, até que ele manda o filho. Ele disse, bem, meu filho eles não vão matar. E na verdade eles disseram, vamos matar o filho, porque assim nós vamos ficar com tudo. E aí no Evangelho nós vimos dizendo que a pedra angular foi rejeitada. E no final diz que os anciãos que estavam lá, os judeus procuraram prender a Jesus. Esses judeus que procuraram matar Jesus aqui são os doutores da lei e os anciãos e os sumos sacerdotes. Mas por que o Evangelho de hoje começa dizendo que Jesus começou a falar em parábolas? Lembremos que na sexta-feira passada, a meditação do Evangelho falou o seguinte, que Jesus havia entrado no templo de Jerusalém
e expulsou de lá os vendilhões, porque eles estavam fazendo da casa do Senhor uma casa de comércio, e a casa do Senhor era a casa de oração, era o lugar onde o sacrifício era oferecido. E aí, ali diz assim, que os anciãos, os doutores da lei, os sumos sacerdotes, eles tinham tomado a decisão de matar Jesus. Porque Jesus estava mostrando a verdade. Jesus estava mostrando que eles estavam errados. Jesus estava mostrando que eles já não estavam fazendo mais da casa do Senhor o sentido aonde todos nós devemos ir, o objetivo de rezar, se colocar diante da presença de Deus, de oferecer sacrifício, de pedir perdão. Eles estavam fazendo da casa do Senhor uma casa de comércio. Só que quando Jesus expulsa os vendilhões, como eu disse esses dias, em vez deles tomarem consciência e dizerem nós estamos errados, não, eles ficaram irados. E ali diz que eles tomaram a decisão de matar Jesus. Então, como eles estavam querendo matar Jesus e ainda não tinha chegado a hora de Jesus passar desta vida para outra, ainda não estava na hora de Jesus oferecer-se em sacrifício pela nossa redenção, Jesus começou a falar em parábolas, ou seja, ele continuava falando a verdade, mas usando parábolas, ou seja, não usava o nome deles, mas pelas parábolas eles acabavam percebendo que Jesus estava falando deles. Tanto que aqui no final diz assim: então os chefes dos judeus procuraram prender Jesus, pois compreenderam que havia contado a parábola para eles. Mas eles não podiam dizer que Jesus estava falando para eles e deles, porque Jesus não mencionou o nome deles. Estão entendendo? O sentido da parábola aqui. Eu vou ler de novo o início do evangelho de hoje para vocês entenderem. Jesus começou a falar aos sumos sacerdotes, tá vendo? Mestres da lei e anciãos usando parábolas. Porque eles tinham a intenção de matar Jesus. Então, se Jesus falasse diretamente para eles, dizendo, olha, são vocês são hipócritas, vocês são isso, vocês não estão mais ensinando o que o Pai mandou vocês ensinarem, vocês estão, tá vendo? Vocês, aí fala até o nome das pessoas. Ainda mais quando se fala assim de autoridades. Então eles iriam chegar, pegar Jesus e prender e matar, porque estavam, ele se considerando filho de Deus e se achando que poderia até corrigir aquelas autoridades, sendo que aquelas autoridades não estavam com o coração aberto, eles não queriam mudança. Lembremos que no sábado passado, Jesus, ele usou justamente deste método ali com esses sumos sacerdotes, mestres da lei e anciãos. Eles foram lá perguntar a questão do batismo de João Batista, você se lembra? E Jesus disse para eles, olha, se vocês me responderem de onde veio o batismo de João Batista, eu vou te responder. Eles refletiram, viram que eles não poderiam responder como Jesus perguntou, então eles decidiram ali, na conversa deles, mentir, dizendo que eles não sabiam. Aí Jesus disse, eu também não vou contar nada para vocês. E Jesus não contou.
Então Jesus está vivendo agora um momento de perseguição. Ou ele arrefece, ele para e foge, ou ele continua falando para que os outros se salvem, para que todos encontrem a verdade. Jesus não estava com intenção de insultar as autoridades, mas ele tinha a intenção de fazer com que as autoridades tomassem consciência de que eles estavam errados e aí, tomando consciência do erro deles, eles iriam se converter. Mas como Jesus precisava continuar falando, e se Jesus falasse diretamente, eles iriam se ofender, porque eles não estavam com o coração aberto para isso. Então Jesus começou a falar por meio de parábolas. Então falava deles por meio de parábolas, e aí eles refletindo, sem se sentir, entre aspas, ofendidos, porque Jesus não estava falando diretamente, eles iriam dizer: nossa, eu preciso mudar. Mas vocês notaram que, mesmo assim, eles não abriram o coração? E aqui diz assim, que eles perceberam que Jesus estava falando deles, e eles queriam prendê-lo, mas como o povo estava do lado de Jesus, eles acharam melhor não prender. Mas lá na frente tudo isso vai acontecer. Nesses tempos difíceis, meus irmãos, que nós estamos hoje, aonde a verdade, ela não quer ser, as pessoas não querem saber da verdade. E vocês já observaram que quando se fala, assim já entra processos e mais processos. Jesus nos convida então a termos essa prudência. Não podemos parar de falar a verdade, mas nós precisamos saber como falar a verdade e continuar sempre falando a verdade. Mas isso aqui não é que a igreja estaria com medo. Não. É para que o evangelho ele continue sendo anunciado. Mas vai chegar um tempo que a igreja será perseguida mesmo, com parábolas ou sem parábolas, porque foi isso que aconteceu com Jesus, e vai perseguir mesmo. Hoje nós vimos aqui esse pequeno resumo da história de São Bonifácio. Os pagãos entraram na igreja na hora que ele estava celebrando a missa e mataram a ele. A mesma coisa fizeram com Jesus, a mesma coisa fizeram com os apóstolos, e Jesus falou que ia ser assim. A igreja está caminhando para o Calvário mais uma vez. Eu falo mais uma vez porque a igreja foi assim desde nosso Senhor Jesus Cristo, desde a fundação que acontece com nosso Senhor Jesus Cristo. A igreja católica, a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo, ela é perseguida. E as primeiras pessoas que eles vão perseguir mesmo são os bispos, os sacerdotes, os diáconos, aqueles que estão à frente. Vocês estão entendendo? Nas aparições de Nossa Senhora, ela fala disso, das perseguições que a igreja irá sofrer. Principalmente aqueles que procuram viver a verdade. Aqueles que procuram viver a verdade de nosso Senhor Jesus Cristo serão perseguidos. São Paulo falou isso. Depois de ele ter apanhado, está nos Atos dos Apóstolos, depois de ele ter apanhado, ser jogado no chão,
E aqueles homens pensavam que ele estava morto. Por isso eles foram embora. Aí São Paulo levanta e continua pregando o evangelho. E aí ele diz: haveremos de passar por muitas perseguições até entrar no reino dos céus. A igreja, ela está sendo aos poucos dividida. E a divisão da igreja está acontecendo assim, pelos fiéis, aqueles que querem viver a verdade, e aqueles que querem viver um cristianismo light, um cristianismo pagão. A igreja dos fiéis e a igreja dos infiéis. Mas o evangelho agora, ele precisa ser pregado, ele precisa ser anunciado. E é preciso saber como pregar, é preciso saber como falar a verdade. Defender os princípios, os ensinamentos da Igreja Católica, mas é preciso saber como falar. Para que o evangelho continue sendo anunciado, mas vai chegar um momento, meus irmãos, que não vai ter jeito. Ou continua sendo católico e vai ser levado às prisões e presos e mortos, ou vai se negar. Aquele tempo que Jesus fala que é o tempo da apostasia. Que Nossa Senhora interceda por nós. Que Nossa Senhora peça para que nós sejamos fiéis até o último momento, como Santo São Bonifácio foi. E os apóstolos e tantos outros que morreram pela causa do Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e a sua mãe, Maria Santíssima. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe, e ali perguntou aos seus discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias, ou algum dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo, Jesus lhe disse: feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo que tu ligares na terra será ligado nos céus. Tudo o que tu desligares na terra será desligado nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, com esta passagem do Evangelho de hoje, que está em Mateus capítulo 16, do versículo 13 até o 19, com muita alegria. Eu quero dizer para vocês que hoje a Igreja Católica está celebrando a solenidade de São Pedro e São Paulo. São Pedro e São Paulo, que são as colunas da Igreja Católica. Tá ali os dois, Pedro e Paulo. Paulo, o apóstolo dos gentios. Imagine Paulo que foi ali desmembrando, passando de lugares em lugares, anunciando o evangelho do Senhor e chegando à conclusão de que ele precisava chegar aos gentios.
E Pedro se firmando também ali em Jerusalém, anunciando a palavra e confirmando a fé na igreja. E Jesus escolhe Pedro como aquele que deveria estar à frente de todos os apóstolos. Porque Jesus escolheu os 12. E é bonito notar que os 12 precisariam de alguém que estivesse à frente deles para que houvesse unidade entre os apóstolos, um só pensamento, uma só fé, uma só igreja, um só batismo e assim por diante. E Jesus escolhe justamente quem? Pedro, como nós vimos aqui no evangelho de hoje, ali em Cesareia de Filipe, que fica ao norte ali de Israel. Jesus faz essa pergunta no dizer dos homens, quem é que eu sou? Então começam a dizer, uns têm dito que o Senhor é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias, ou alguns dos profetas. Aí Jesus olha para eles e diz, e vós, quem dizes que eu sou? Ele olha para os 12 e diz, e vós, quem dizes que eu sou? Aí Pedro, por uma revelação divina, ele diz para Jesus, tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. E Jesus já deixa claro que o que Pedro falou não foi simplesmente por um conhecimento natural, não foi por um conhecimento humano, foi sobrenatural. O Pai revelou para ele, por meio do Espírito Santo, revela para Pedro quem é Jesus. Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. E aí Jesus o constitui, Pedro, como aquele que estaria à frente dos apóstolos. E Pedro, nós sabemos, era cheio de defeitos. Tinha muitos defeitos. Ele até negou Jesus. Teve até a negação. Se nós fôssemos olhar, Jesus deveria ter escolhido João, o discípulo amado, que não, aparentemente ali não tinha falha nenhuma. Só lá atrás é que nós vemos quando Jesus estava indo para Jerusalém, que mandou 2 pessoas à frente, ali na Samaria, para encontrar um lugar onde eles pudessem repousar, descansar, e lá eles não foram bem recebidos. Quando eles voltaram e contaram, né, que os samaritanos não queriam recebê-los, aí nós vemos ali João dizendo, desce fogo do céu. Mas depois, do passar do tempo, João, ali, discípulo amado, aquele que repousou a cabeça no ombro de Jesus, ele poderia ter sido escolhido para ser aquele que estaria à frente da igreja. Mas Jesus escolheu justamente aquele que tinha defeito, Pedro. E aí, depois, lá na frente, há aquela reconciliação. Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, eu te amo. Então, vai lá, Pedro, apacenta as minhas ovelhas, apacenta os meus cordeiros, que está lá no Evangelho de São João, no capítulo 21. Jesus escolheu Pedro. Hoje é um dia em que nós católicos, nesta solenidade, que aí nós celebramos também o martírio tanto de Pedro como de Paulo. Paulo foi martirizado, ele foi degolado. E Pedro foi morto, crucificado, ele foi crucificado. E ele disse ali para
os que estavam crucificando que ele não era digno de morrer da mesma forma que Jesus havia morrido, então que eles colocassem ele de cabeça para baixo, e colocaram Pedro de cabeça para baixo, e assim Pedro foi martirizado. Mas o que é que eu quero meditar no dia de hoje com vocês? Meus irmãos, na Igreja Católica, falando na Igreja Católica, existe a chamada sucessão apostólica. E o que é a sucessão apostólica? É uma sucessão que vem acontecendo desde os apóstolos até os dias de hoje. Os bispos vão ordenando uns e vão ordenando outros de forma ininterrupta até os tempos de hoje. E aí nós vamos observar isso com mais clareza olhando para Pedro. Pedro está à frente dos apóstolos, e Pedro é aquele que é o bispo de Roma, e toda vez que o bispo de Roma é eleito, aí a partir dele, ele já se torna o Papa. Papa quer dizer pai, o pai da Igreja Católica, o vigário de nosso Senhor Jesus Cristo, que tem a responsabilidade de cuidar agora de todo o rebanho. Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, eu te amo. Apacenta as minhas ovelhas, apacenta os meus cordeiros. E aí nós vamos vendo que de forma ininterrupta, desde Pedro até os dias de hoje, houve esta sucessão, que são 266 papas, que é Pedro, 266. Se nós formos olhar a lista dos papas, nós chegamos a esse número. Lá em Roma, e geralmente nas peregrinações, quando nós vamos em Roma, nós visitamos as chamadas basílicas papais, que é a de São João de Latrão, depois São Pedro, aí tem São Paulo fora dos muros e Santa Maria Maior. Essas são as 4 basílicas papais. Na Basílica Papal de São Paulo, que está fora dos muros, quando nós entramos nessa basílica linda, na parte de cima, nós vamos vendo impresso na parede todos os papas que foram sendo sucessores um do outro até o atual Papa Francisco. E ali nós vamos vendo, nessa sucessão apostólica, Pedro, Lino, Anacleto, Clemente I, Evaristo, Alexandre I, Sisto I. E aí não dá para eu falar todos os 266 agora, mas já corro mais cá para frente, aí nós vamos ver Pio XI, Pio XII, João 23, Paulo VI, João Paulo I, João Paulo II, Bento XVI e Francisco. Espero que eu tenha falado tudo certinho. Depois vocês confiram. Vocês colocam ali no Google, né, sucessão apostólica, aí vocês já fazem um estudo, procura também lá no Catecismo da Igreja, aí vocês vão ver a lista
dos 266 papas até o dia de hoje. Aqui eu queria dizer uma coisa para vocês muito importante. A sucessão apostólica, meus irmãos, é um mistério. É um mistério de fé. Vocês estão entendendo? É um mistério de fé. Quando nós entramos lá na Basílica de São Paulo, fora dos muros, e nós vamos olhando assim todos os papas que tiveram no decorrer de toda a história da igreja, se nós pegássemos ali um livro que contasse a história de todos os papas, nós iríamos colocar a mão na cabeça e dizer assim: meu Deus do céu, será que aquele dali foi papa mesmo? Será que ele foi devidamente escolhido? Será que não foi um erro? Porque assim como tiveram papas muito santos, meus irmãos, tiveram papas também que não foi fácil, não, que poderíamos dizer assim, com o perdão da palavra, era como se fossem demônios, viu? Porque é aquele resquício, do pecado original. Lembremos lá que na carta aos Hebreus diz que o sacerdote, ele é escolhido do meio do povo para oferecer sacrifícios para si e para o povo. Então não são pessoas assim santas como os anjos. Às vezes eu me pergunto, será que Deus não poderia ter escolhido os anjos para serem os papas e para serem os bispos? Poderia ter sido assim. Mas são seres humanos. E aí na listagem nós vamos ver, tem papas que foram canonizados, tem outros que não foram, não. Tem papas que a gente coloca assim uma dúvida e diz, será que está no céu? Será que está? Ali na Divina Comédia de Dante Alighieri, ele vai mostrando que lá no inferno tinham papas. Meu Deus do céu, não é fácil. É uma questão de fé, meus irmãos. Nós olharmos para aquela pessoa que nós desejaríamos que deveria ser um grande exemplo, que poderia ser muito santo, e às vezes não é. Mas é o Papa. Estão entendendo? Não é fácil. Eu repito, a sucessão apostólica é uma questão de fé. E aí nós vamos lá na carta de São Paulo aos Romanos, no capítulo 13. E aí São Paulo, ele vai dizer o seguinte, Romanos capítulo 13, o versículo 1 e o 2, ele diz assim, cada qual seja submisso às autoridades constituídas, porque não há autoridade que não venha de Deus. As que existem foram instituídas por Deus. Olha só, nós olhamos as autoridades que estão aí e nós dizemos assim, nossa, foi Deus que deu aquela autoridade, foi Deus que constituiu. São Paulo está dizendo aqui na carta aos Romanos, e hoje nós celebramos o martírio dele também, que toda autoridade é constituída por Deus. Aí ele diz, assim aquele que resiste à autoridade opõe-se à ordem estabelecida por Deus, e os que a ela se opõem atraem sobre si a condenação. Então nós olhamos ali na sucessão apostólica, nós dizemos, como eu estava falando, né? Meu Deus do céu, foi Deus que constituiu, foi Deus quem deu aquele Papa para nós. É uma questão de fé. Então, quando os cardeais
eles entram ali naquele chamado conclave, e hoje, com os meios de comunicação, tanto a TV como as mídias sociais, nós temos a oportunidade de acompanhar o conclave. Claro, nós não podemos entrar para ver, mas nós ficamos ali tudo na expectativa. Quem vai ser o próximo Papa? Quando morre um, tem que vir um sucessor. Aí os cardeais entram naquele conclave, fazem aquelas orações, juramento. Olha que responsabilidade. Fazem o juramento, rezam. Agora, é uma questão de fé. Né? Se tem cardeais que não têm fé, aí é problema deles. Mas eles vão lá e nós ficamos na expectativa. Aí tem aquela questão da fumaça, né? Aquela fumaça que sobe, a fumaça negra, a preta lá que sobe, aí nada. Aí teve conclaves rápidos, teve conclaves que foram demorados, e até que a fumaça branca ela sobe. Aí todo mundo, os católicos aqui dizendo, eu queria que fosse aquele cardeal, eu queria que fosse aquele, esse daqui. Hoje os repórteres, os jornalistas já começam a dizer que a previsão é esse, a previsão é aquele, e aquela coisa toda, e ficamos assim. Aí de repente quando aparece aquele homem lá com aquelas vestes brancas, alguns ficam decepcionados e outros não. E nós temos que crer, nós temos que acreditar que aqueles cardeais que estavam lá reclusos, pela ação do Espírito Santo, foi escolhido aquele dali. Estão entendendo? Eu vou dar um exemplo para vocês. Ninguém escolhe o pai, ninguém escolhe a mãe. Deus escolhe o pai, Deus escolhe a nossa mãe. Mas pode ser que aquele filho diga, eu não quero, eu não aceito que esse pai seja o meu pai, porque ele é um beberrão, ele é um adúltero. Quantas vezes eu já ouvi filhos que ali, tanto no confessionário ou no momento de atendimento, eles falam, eu não aceito esse pai que eu tenho, porque ele é um adúltero, porque ele é um beberrão, porque ele é isso e porque ele é aquilo. Por mais que a pessoa diga que ele não aceita aquele pai, e agora ele quer aceitar um outro pai, não vai mudar nada. O pai dele é o adúltero, é o beberrão, é tudo que poderia ser de ruim, mas é o pai dele, porque nós não escolhemos, quem nos dá é Deus. Na sucessão apostólica é assim, meus irmãos, é assim. Nós não desejaríamos talvez que fosse esse, nós queríamos aquele cardeal muito santo, ou aquele bispo, né? Porque a eleição papal não se reduz somente aos cardeais, né? Poderia ter também algum bispo aí, mas esse detalhe eu não quero entrar, porque o momento não é para isso, é só para dizer, para nós entendermos. Talvez aquele bispo, aquele cardeal que foi escolhido não seria o do meu gosto, mas foi escolhido. Ainda que lá no conclave, quem tem entrado lá são pessoas, sabe lá o quê? São cardeais, sabe lá o quê? Que fizeram o juramento e não fizeram juramento nenhum. Problema deles, cada um vai prestar contas diante de Deus dos seus atos. Mas quando a fumaça branca vem, aparece, ela sobe e aparece aquele homem lá
que nós cremos que foi escolhido devidamente, que eles fizeram tudo, rezaram e tudo mais. E nós cremos nisso, e a pessoa, e aparece, é aquele dali. E vai ser até ele morrer ou até ele renunciar. Mas a igreja, desde Pedro até o Papa Francisco hoje, ela de forma ininterrupta, um sucedendo o outro, até chegar ao Papa atual. Tem que ter fé, meus irmãos. Olha, vocês têm que ter muita fé. Não é assim? A Igreja Católica, ela é constituída por essa virtude teologal da fé. Aí vem a fé, a esperança e a caridade. É pela fé eu creio que Jesus está presente na Eucaristia. Mas quando eu olho, eu vejo um pedaço de pão. Eu olho o vinho e vejo o vinho, eu não vejo o sangue. Mas pela fé, eu digo, eu creio, porque Jesus falou. E tantas outras coisas dentro da igreja. A igreja, ela é movida pela fé dos cristãos. E se nós olharmos, se nós fôssemos olhar, parece assim que não tem lógica. Porque realmente, quando nós olhamos as coisas pela fé, parece que não tem lógica. Por exemplo, você lá na sua paróquia, você vê aquele sacerdote lá que foi devidamente ordenado na Igreja Católica e ele cheio de defeitos, você diz, aquele daí não poderia ser padre não, mas é padre. E devemos fazer o quê? Rezar. É o que nós devemos fazer, meus irmãos. A igreja precisa que os católicos, no decorrer de toda a história, a igreja sempre, Deus sempre pediu que nós devemos rezar pelos padres, pelos bispos e principalmente pelos papas. E a igreja foi sempre assim. Papas santos, papas como se fossem demônios, papas fiéis e às vezes papas infiéis, mas que nunca erraram no que diz respeito à fé e à moral, mas atitudes não muito boas. A gente, papas que teve filhos, meu Deus do céu, a gente olha assim, meu Deus, será que é? Mas é. Vocês estão entendendo, meus irmãos? E se hoje nós estamos vivendo tempos difíceis, o que nós precisamos é de rezar. Às vezes eu olho hoje para a igreja e vendo tantas coisas erradas que tem por parte da hierarquia, e aqui eu estou incluído também, viu? Não estou me colocando como santo, não. E eu digo, meu Deus, aonde nós vamos parar? E aí o que me consola é o que Jesus diz aqui, que as portas do inferno não vão prevalecer contra a Igreja Católica. O diabo pode fazer o que quiser e pode espernear, fazer tudo o que ele quiser, mas ele não vai destruir a Igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. Não vai. Ele não tem poder para isso. Mas esses tempos é tempo de nós vermos quem é e quem não é. Quem é fiel, quem vai ser fiel à igreja. É fácil abandonar a igreja nos momentos difíceis. Quero ver ser fiel. E eu termino essa homilia hoje no dia de São Pedro e São Paulo, dizendo mais uma vez, como Santa Catarina de Sena e Santa Teresa d'Ávila, morro como filho da Igreja Católica. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e a sua mãe Maria Santíssima, e desça sobre você a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.